Então, voltando aqui ao assunto, nós vamos estar falando sobre ângulos. Então, vamos começar hoje aqui esse assunto. Próxima semana a gente está terminando, onde a gente vai estar falando também sobre, além de ângulos, a gente vai estar falando na próxima semana sobre polígonos. Então, a gente começa hoje falando um pouquinho sobre os ângulos, tá? Mais à frente, a gente vai estar falando de ângulo reto, obtuso, agudo. Mas só para iniciar, que a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos, não tão detalhadamente, porque não tem como a gente pegar no primeiro momento e falar detalhadamente tudo. Aí eu quero que vocês observem aqui essas imagens. E vamos relembrar os tipos de ângulos. Então, vocês conseguem enxergar ângulos aqui? Será que a gente tem algum ângulo por aqui? A gente consegue ver? Nós temos vários. Só nessa roda gigante aqui nós temos vários ângulos, tá? E os ângulos, eles são a região interna formada por duas semi-retas que partem de um mesmo ponto. Então, você observando aqui esse ângulo, essa roda gigante, nós temos aqui, ó, essas semi-retas, onde nós temos aqui alguns ângulos. Aqui nós temos ângulos, porque ela vem partindo aqui quando se junta, é formada por duas semi-retas. E a palavra ângulo era usada para nomear dois objetos. O primeiro é a abertura entre duas semi-retas, que vão estar compartilhando aí o mesmo ponto inicial. Perceba que as duas semi-retas, aquelas têm um ponto inicial e entre os dois segmentos da reta que possuem uma extremidade comum. Então, eu tenho aqui para vocês um relógio, onde a gente vai estar analisando os relógios abaixo. Então, vamos observar que o primeiro relógio está dividido em 4 partes. Ó. 1, 2, 3, 4 partes. E que a gente pode estar aqui, a gente pode estar dizendo que ela foi dividida, o relógio, em 4 partes. E que fração corresponde a ela? Então, a gente tem 1/4 aqui. Quantos minutos temos em 1/4 de hora? Então, nós temos 15 minutos em 1/4 de hora. E uma volta completa aqui do relógio, ele vai estar completando aqui 360 graus. Então, nós temos o primeiro relógio que foi dividido em 4 partes. Então, ele pergunta que fração corresponde. Então, nós temos 1/4. E 1/4 ele vai corresponder a 15 minutos aqui no relógio. Então, meia volta, ela corresponde a quantos graus? Então, aqui eu tenho uma volta completa, que dá 360. Então, se eu der meia volta, eu vou ter 180, tá? E em 2/4 de hora, eu tenho aqui 30 minutos. Então, em 2/4, ó, 1/4, 2/4. Então, eu tenho aqui meia hora, 180 graus, que corresponde aqui a essa meia hora. Aí tem uma perguntinha. Um giro completo corresponde a 360 graus. Sendo assim, quantos graus correspondem a 1/4 de giro do relógio e por quê? Então, 1/4 do relógio, 1/4 de giro aqui do relógio, ele corresponde a 15 minutos, tá? 15 minutinhos. Se quando passam 30 minutos de 1 hora, teremos meia volta. Quantos graus vão corresponder a essa meia volta? Então, se eu tenho aqui o relógio, ele está dividido em 4 partes. Uma parte, ele corresponde a 15 minutos, e 2 partes, ele vai estar correspondendo à metade aqui do relógio. Então, as 2 partes, ela vai corresponder a meia hora, e essa meia hora desse relógio, ela corresponde a 180 graus. Porque a volta completa do ponteiro, ela vai dar 360. E a metade de 360, ela dá 180. Então, retomando, em 1/4 de volta, nós temos 90 graus. Em meia volta, temos 180. E uma volta completa, 360. Em 1/4 aqui, nós temos 90. 90 com 90, ela vai dar 180. 180 com 180, ela vai dar 360.
Ou 90, 90, 90, 90, que também dá 360. E vamos ver aqui na plataforma uma animação, onde ele está falando sobre ângulos. Vou estar mostrando aqui para vocês agora, compartilhar aqui, que a gente tem uma animação na nossa plataforma. Deixa eu só compartilhar o som com vocês e deixa a atenção. Bora, amor. No dia a dia, é possível visualizar ângulos em várias situações. Reparem, por exemplo, no Tiago andando de skate. A manobra que ele acabou de fazer nos dá a ideia de ângulo. Essa manobra pode ser chamada de giro de uma volta. Agora, Tiago deu um giro de meia volta, reparou? Tiago continua se divertindo com o skate. Olha só, Tiago acaba de dar um giro de um quarto de volta. E o giro de um quarto de volta é a metade do giro de meia volta, viu só? É isso aí. E você sabia, Tiago, que o giro determina um ângulo? Quanto maior o giro, maior a abertura do ângulo. Dependendo da abertura, um ângulo pode ter diferentes nomes. Por exemplo, ângulo reto, ângulo agudo ou ângulo obtuso. O ângulo reto tem abertura correspondente ao giro de um quarto de volta. Agora, observe o ângulo de inclinação do avião decolando. A abertura desse ângulo é menor que a abertura do ângulo reto. Esse é um exemplo de ângulo agudo. Já o ângulo que vemos entre as pernas das duas nadadoras tem abertura maior que um quarto de volta. Esse ângulo é chamado ângulo obtuso. Alguns coleguinhas chegaram no meio, estava passando já o vídeo e vou colocar novamente, tá? No dia a dia, é possível visualizar ângulos em várias situações. Reparem, por exemplo, no Tiago andando de skate. A manobra que ele acabou de fazer nos dá a ideia de ângulo. Essa manobra pode ser chamada de giro de uma volta. Agora, Tiago deu um giro de meia volta, reparou? Tiago continua se divertindo com o skate. Olha só, Tiago acaba de dar um giro de um quarto de volta. E o giro de um quarto de volta é a metade do giro de meia volta, viu só? É isso aí. E você sabia, Tiago, que o giro determina um ângulo? Quanto maior o giro, maior a abertura do ângulo. Dependendo da abertura, um ângulo pode ter diferentes nomes. Por exemplo, ângulo reto, ângulo agudo ou ângulo obtuso. O ângulo reto tem abertura correspondente ao giro de um quarto de volta. Agora, observe o ângulo de inclinação do avião decolando. A abertura desse ângulo é menor que a abertura do ângulo reto. Esse é um exemplo de ângulo agudo. Já o ângulo que vemos entre as pernas das duas nadadoras tem abertura maior que um quarto de volta. Esse ângulo é chamado ângulo obtuso. Aí nós vamos aqui dar continuidade. A explicação aqui de vocês, ela é simples, fácil. Não entrei muito em detalhe hoje, porque a atividade que vocês vão ter que fazer hoje, ela é simples. Então, não tem para que a gente está entrando muito em detalhe agora, nesse momento, para não estar confundindo a cabeça de vocês. Então, a gente começou hoje a falar sobre ângulos. Então,
a gente percebe aqui que os ângulos, eles estão aqui em vários locais. A gente pode estar enxergando vários ângulos aqui no nosso dia a dia. Até pela tela agora do nosso computador, se você perceber, nós temos ao lado, nós temos aqui, na tela do celular, quando você olha, observando aqui, deixa eu pegar aqui, você pode perceber que nós... Opa, deixa eu pegar aqui. Observando aqui, você pode perceber que aqui nós temos alguns ângulos, a gente pode estar pegando na capinha, no livro de vocês. Então, os ângulos, eles estão aí presentes em vários locais também. E nós temos os ângulos, que a região do ângulo são formadas por duas semi-retas, que partem do mesmo ponto. Então, nós temos duas semi-retas e nós temos o ângulo aqui. Nós temos o ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso, que nós vamos estar estudando próximas semanas sobre isso. Então, quem quiser depois estar dando uma olhadinha, estar dando uma pesquisada, pode estar olhando. E eu mostrei aqui para vocês o exemplo do relógio. No vídeo, vocês viram aí o Tiago com o skate, dando uma volta, dando meia volta, um quarto de volta. Então, observando pelo relógio, quando você vê aí a hora, quando ela parte do 12 e volta novamente até o 12, aquele ponteiro, ele deu um giro de... Oi, Enzo, na casa de Jean. Ele deu um giro de 360 graus. Então, o primeiro relógio aqui, ele está dividido em 4 partes, onde cada parte aqui vale a 1/4, tá? Então, foi dividido em 4 partes. Essa fração aqui é 1/4 de hora, tanto vale 15 minutos, por hora, na hora vale 15 minutos e pelo ângulo ele vale 90 graus. Então, quando nós temos duas partes aqui de 90 graus, ele vai dar meia volta, que corresponde a 180 graus. Porque ele está dando só meia volta. Uma volta completa são 360. Então, meia volta, ela corresponde aqui a 180 graus. E em 2/4 de hora, nós temos 30 minutos. Bom? E para a gente estar dando aqui continuidade, nós não teremos 1 hora de atividade, não. Nós teremos 30 minutos, tá, gente? Então, vamos prestar atenção na explicação. Vamos prestar atenção bem direitinho. São 2 páginas para vocês estarem fazendo também. Olha, Pedro também está ali. Então, são perguntas simples, coisas simples aqui para vocês estarem observando. Então, vamos olhar bem direitinho e tá com os colegas. Estou vendo ali os coleguinhas. Cadê as máscaras, meninos? Estão visitando, é o amigo que tem que levar a máscara. Então, a gente vai estar fazendo aqui na página 66 e 67 a atividade. Nós vamos estar aqui realizando. É uma atividade simples, não vai tomar muito tempo. Por isso que a gente optou aqui por 30 minutinhos, para vocês fazerem com mais calma essa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Então, para a atividade, nós vamos fazer na página 66 e 67. É uma atividade simples, fácil. Vocês irão estar fazendo. Então, a gente começa aqui com a ideia de ângulos, então a gente fala sobre giros. Júlia, nós temos aqui essa menininha aqui, Júlia, que ela está ao meio do centro, e nós temos 4 coleguinhas com ela. Então, nós temos Clóvis, Gabriel, Fernanda e Paula. E eles estão brincando no momento em que Júlia indica sempre alguém depois de Clóvis. Então, tem Clóvis, Gabriel, Fernanda e Paula. E observando ao lado, Júlia indicando Clóvis primeiro, depois de indicar Clóvis, ela indica Gabriel, Fernanda e Paula, dando giros em torno de si. Então, Júlia, ela está dando giros em torno de si mesma. Então, ela indica Clóvis, depois de Clóvis, ela vai indicando Gabriel, depois vai para Fernanda, que depois vem para Paula. Então, observando aqui esses giros, o menor giro que Júlia deu para indicar foi quem? Então, o menor giro que ela deu aqui, ela indicou quem? E qual foi o maior giro que ela deu? E ela indicou quem? O maior giro. Então, você vai observar aqui e vai dizer quem foi que ela indicou no menor giro e quem ela indicou no maior giro. Você coloca aqui o nome dos 2 coleguinhas.
O giro dá a ideia de uma figura geométrica chamada ângulo. Quanto maior o giro, maior a abertura do ângulo associada a ele. E na atividade, você vai observar os giros dados por Vanessa. Então, ela tem aqui o giro 1, o giro 2 e o giro 3. Dos 3 giros dados por Vanessa, qual foi o menor? Foi o giro 1, o giro 2 ou o giro 3 que foi o menor? Na página 67, você vai observar as imagens e o ângulo destacado em azul na lousa. Então, você vai estar observando aqui os ângulos em destaque, e agora vai destacar outros ângulos que você indicou nas imagens acima. Então, aqui está destacado um ângulo. Então, você vai estar destacando... Eu pensei que estava com do... Então, aqui você vai estar destacando outros ângulos aqui na imagem, tá? Ele está mostrando aqui, então preste bastante atenção aí para você estar fazendo a sua atividade. Ó, tá quase dando a resposta a vocês aí, tá? Melhor, tá dando, né? No terceiro, você vai observar as ilustrações e responder as questões. Então, ó, nós temos alguns ângulos aqui em questão. Oxi. O que foi destacado em cada uma das ilustrações? O que é que ele está destacando aqui? Tá? O que é que a gente chama com esse aqui? Nós chamamos de quê? Ilustrações, que destaca essas ilustrações? Qual desses ângulos tem a maior abertura? Então, qual que você vê aqui que tem a maior abertura? O verde, o vermelho ou em azul? Qual que tem a maior abertura? E qual que tem o menor? O azul, o vermelho ou o verde? E como você fez aí para descobrir? Na quarta questão, você vai colocar no seu caderno de desenho, está pedindo para fazer numa folha avulsa aí, gente. Mas você pode estar fazendo seu caderno de desenho, que fica guardadinho, você não vai estar tendo problema. Você vai estar citando 3 objetos ou situações em que nós podemos estar identificando um ângulo. E depois, aí no caderno, você pode estar fazendo seu caderno de desenho, representar cada objeto ou situação, com o desenho em destaque, com um ou mais ângulos. Então, você vai estar desenhando, coloca esse enunciado aqui no caderno, e você vai estar fazendo aí os desenhos no seu caderno, tá bom?